Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus. Quero te convidar também a apertar os seus cintos, porque Deus vai falar com você nesse dia de hoje. O Espírito de Deus vai visitar o seu profundo e aquilo que está oculto dentro da sua alma, e o Senhor vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Eu não sei se você me ouviu. Caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 16, diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Mas com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Vou ler apenas até aí. A igreja do Senhor Jesus estava começando. Os seguidores de Jesus se reuniram para lembrarem o que havia ocorrido, que Jesus havia sido crucificado. Era algo terrível naquele momento, para que eles pudessem entender todas as coisas, mas eles se lembraram de uma coisa. Eles, na verdade, estavam reunidos para escolher alguém que viesse a substituir Judas. Judas foi um discípulo também amado por Jesus, alguém que Jesus, naquela noite que orou a noite inteira e logo em seguida escolheu os seus discípulos, alguém que andou ao lado de Jesus, que viu os milagres, que aprendeu os ensinamentos do Senhor, que viu tantos milagres, cegos enxergando, mortos ressuscitando. Ele viu tudo isso, ele estava ao lado de Jesus. A Bíblia diz até que Judas levava a bolsa, que estava o dinheiro daquele grupo, as ofertas estavam ali dentro, era o próprio Judas que levava. Judas então era uma pessoa da confiança de Jesus. Mas acontece que na noite que o Senhor foi traído, Judas conduziu os soldados até a presença do Senhor. Aquele que andara com o Senhor, aquele que estivera junto, aquele que era amigo. E a gente fica perguntando, como é que pode traidor? Quando alguém faz algo com você e você não gosta, você diz assim: seu Judas, como pôde fazer isso comigo? E Pedro diz assim: olha, ele foi contado entre nós, ele foi um dos nossos amigos, nós andamos juntos, festejamos juntos, estivemos ali no Mar da Galileia tantas vezes, e ele foi capaz de trair, e ainda com um beijo. Que traidor foi esse camarada chamado Judas? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu e você,
Às vezes nós estamos muito bem, temos amigos, temos as nossas famílias, mas de repente acontecem algumas coisas conosco e nós não acreditamos. Puxa vida, eu machuquei, eu feri, eu falei uma palavra que não devia, eu tratei mal fulano, que eu tanto amo. Como eu fiz isso? Aí vem aquela ressaca moral. Na verdade, o que é que nos faz, como seres humanos, vivermos essas situações? E às vezes nós pisamos na bola com a gente mesmos. Por que eu fiz isso? Como? O que é que está por trás de tudo isso? Outros perguntam, por que é que eu nasci assim? Por que é que eu tenho essas coisas comigo? E tem outros que estão num outro estágio mais avançado e chegam a dizer, eu não consigo enxergar a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu vejo pessoas sendo abençoadas, eu vejo pessoas prosperando, eu vejo pessoas melhorando a sua vida, e no entanto eu continuo a mesma coisa, parece que está tudo amarrado, eu não desenvolvo, parece que eu ando e sempre chego no mesmo lugar. O que é que está acontecendo? E aqueles que dizem, ando sempre enfermo, sempre de bolso vazio. Por que é que cheguei à situação do divórcio? Por que é que cheguei a essa situação? Por que é que às vezes brota dentro de mim uma ira, uma amargura, uma tristeza? De onde vem isso? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é perfeita. E a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas indagações. A palavra de Deus, ela tem resposta para as nossas indagações. O caderno de Ezequiel, gostaria que você desse uma olhada comigo. Capítulo de número 18, verso de número 30, diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu mesmo os julgarei, a cada um de vós, segundo os vossos próprios caminhos. Essa é a palavra do Senhor seu Deus. E Deus diz assim: vinde depressa e convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim que a malignidade não vos lance em maldição. Algumas Bíblias diz assim, a fim de que a malignidade ou a iniquidade não seja para você uma pedra de tropeço em sua vida. Aí você pergunta, mas qual é o problema? A Bíblia diz que esse problema se chama iniquidade. Iniquidade tem um significado. O significado da iniquidade é o mesmo que uma identidade corrompida. São coisas ruins, são maldades que às vezes estão dentro de nós. E essa maldade, essa iniquidade, ela quase sempre revela um coração endurecido que não quer se arrepender. Eu não sei se foi claro no que eu disse. A situação de Pedro não foi diferente da situação de Judas. Pedro também traiu a Jesus.
Mas a Bíblia diz que Pedro se arrependeu, chorou amargamente, mas se arrependeu e voltou novamente a andar com Jesus. Teve um papel maravilhoso na história do cristianismo. Judas poderia ter se arrependido, certamente Jesus teria perdoado a Judas, mas Judas não se arrependeu, certamente teve remorso, e Judas acabou tirando a própria vida, porque ele não teve um arrependimento, ele não se arrependeu daquilo que ele fizera. Então, a iniquidade, querido, é quando nós agimos de forma injusta diante de Deus. É quando você aborrece a Deus. Você sabe que Deus não se agrada do que você está fazendo, mas continua fazendo. Sabe que não está certo, mas continua vivendo. Deixa eu explicar melhor o que eu estou dizendo. O Senhor, quando nos criou, nos definiu leis espirituais. Existem leis de trânsito, existem regras, existem as leis civis, existem as leis militares, enfim, existem as leis para os aviões cruzarem os céus, existem leis dentro do futebol, porque senão cada um vai fazer o que quer e vai virar uma bagunça. Mas existem também as leis espirituais. E quando nós não queremos seguir as leis espirituais, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos ensina, na verdade nós estamos desobedecendo a Deus. E aí essa desobediência acaba se tornando um estilo de vida. Ou seja, comete-se os mesmos erros continuamente. E existem pessoas que dizem assim: eu não quero obedecer às leis de Deus, eu vivo do jeito que eu acho que tem que ser desse jeito, ninguém manda em mim. Isso é um sinal que existe uma iniquidade. Ninguém manda em mim, faço do jeito que eu quero. Levanta o nariz, empina o queixo. Para você entender melhor sobre essa situação, depois você poderia ler Ezequiel 28, que fala a respeito da própria história de um anjo de luz formoso, maravilhoso, chamado Lúcifer. Mas ele não quis mais obedecer a Deus, e ele foi lançado dos céus. E ele se chama Lúcifer, ou seja, o príncipe dos demônios. Eu estou dizendo isso porque quando nós detectamos dentro de nós essas coisas, esses sentimentos, essas atitudes, e quando não há um arrependimento, quando não há uma mudança de vida, esse negócio começa a crescer nos nossos corações, se espalha. E um dos primeiros lugares que chega é exatamente na língua. É como a erva daninha. Chega na língua e começa a sair palavras de maldição, palavras pesadas.
palavras ruins. Porque na verdade está apenas, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O Salmo de número 51 fala a respeito disso. E nós sabemos que o homem pecou lá no Éden, e esse problema se arrastou, entrou na humanidade, e o salmista do Salmo 51, ele diz assim: em pecado a minha mãe me concebeu. Não é o pecado da mãe. As pessoas imaginam que seja pelo fato do relacionamento íntimo do pai com a mãe, que isso é o pecado. Não é isso que está falando. É porque o pecado já estava vindo na nossa condição de pecadores. Ou seja, nós temos um cordão umbilical espiritual também. E nesse cordão umbilical espiritual vem gravado muitas coisas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Aquilo que estava na sua mãe, no seu pai, de repente veio para a sua vida. Ou seja, foi transmitido para a sua vida. E eu diria até de geração em geração. E é exatamente nesses lugares que o inimigo encontra legalidade. Encontra legalidade para destruir a sua vida e também as gerações que virão através de você. Por isso o Senhor falou ao meu coração que nós deveríamos ministrar essa palavra aqui hoje. É como um imã. O mal na nossa vida é como um imã. Um imã você passa no chão assim, olha, na terra, ele vai atraindo metal enferrujado, coisa ruim, coisa velha, coisa que não presta, ele vai atraindo tudo. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Eu não sei se estou sendo claro no que estou dizendo. Alguns dizem assim: estou sempre vivendo a situação de problemas. Parece que tudo está ruim à minha frente. Já ouviu isso? Está sempre infeliz com a vida. E o interessante é que alguns cristãos estão na igreja, mas não perderam essa armadura. Alguns seguem até alguns rituais. Alguns até têm uma aparência de piedoso. Mas da sala consegue lamber a xícara de café lá na cozinha. Só para você ter uma ideia do tamanho que é a língua. E fala mal dos líderes. E fala mal de tudo. Não tem cerca na boca que prenda essa língua. Sabe o que é isso, querido? Isso é sinal que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. E se você me perguntar, tem jeito? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos fazer? De que jeito nós vamos mudar essa realidade? Eu não quero ser assim. Eu não quero continuar dessa forma. Eu quero ter uma vida mudada. Eu quero viver a vida abundante que Jesus promete na palavra dele. No caderno de Tito, a carta a Tito, capítulo de número 2, verso de número 11, diz assim: eu gostaria que você ouvisse, eu tenho uma boa notícia, se a palavra de Deus está falando com você até agora, eu tenho uma boa notícia para te dar.
eu tenho algo a falar com você nesse dia de hoje. Diz assim, capítulo 2, verso 11 de Tito, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A salvação de Jesus, ela veio para todas as pessoas. E o verso 12 diz assim: ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Ou seja, Deus quer entrar com providência na sua vida, Deus quer mudar essa realidade. É necessário, quando você vai ao médico, para você saber qual é a sua enfermidade, você fazer um exame, fazer um raio-x. E o Espírito Santo hoje está fazendo um raio-x na sua vida, para que você possa ser uma pessoa mudada, curada, transformada. E foi exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para te libertar, para desfazer a obra do diabo sobre a sua família, para que as gerações sejam abençoadas. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Feche seus olhos por um minuto. Pai, nós te adoramos, nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados voluntários e involuntários, e a partir de hoje nós tomamos responsabilidade, nesse momento, sobre a nossa vida. Queremos vidas transformadas, e pedimos, Jesus, que o teu sangue venha e nos lave e nos purifique. Amém, amém, e graças a Deus.